Olá, Marco Antônio, novamente com vocês. A gente parou no nosso último vídeo, né, a última aula, com esse gráfico de histograma. E é como eu disse, né, a gente fez aquele bem rudimentar. Inclusive, nem dei detalhes sobre como funciona o ggplot, né, o ggplot2. Só mostrei aqui que para chamar ele a gente precisa carregar, né, a biblioteca ggplot2, que ela também é instalada junto com o pacote Tidyverse. E agora a gente vai ver mais alguns detalhes, tá? Mas antes disso, eu gostaria de mostrar algumas coisas para vocês, né? Que eu acho que são sites interessantes que podem ajudar na utilização do ggplot2, tá? Então aqui, ó, são esses dois sites aqui, ó, o ggplot2.tidyverse.org. Ele vai trazer muitas informações sobre como funciona o ggplot2, então também vai dar dicas. Você vai usar ele como um manual de referência, tá? Então aqui ele vai te inicialmente falar como instalar, né? Você pode instalar ele a partir do Tidyverse, ou você pode instalar ele separado, como o ggplot2, ou então ainda você pode também instalar ele direto do GitHub, né? Mas aqui no nosso caso aqui a gente fez a instalação utilizando o Tidyverse, tá? Aqui ele te dá como chama? Um manual de consulta rápida, tá? Um manual de bolso para você fazer consultas rápidas. Então aqui ele te traz as principais características do ggplot2, né? Como fazer as principais coisas de forma bem rápida. Tá? Então esse site aqui ele é bem completo. Ele traz alguns exemplos que você pode utilizar para você ver como é que funciona. Então aqui a gente consegue ver ele fazendo a plotagem usando três dimensões diferentes, né? Mesmo estando num plano, né? Onde a gente tem aqui uma variável HWY e aqui a outra dispel, né? E aqui a gente ainda tem a classe dos carros, né? Esse aqui é um conjunto de dados bem conhecido que é utilizado aí na maior parte das vezes para ensinar exatamente a usar o ggplot2, a treinar aprendizado de máquina. Então, é, é bem útil para você conhecer e praticar, tá? Esse é o primeiro site, tá? E tem muito mais coisas, né? Você pode ir buscando aqui, você vai ver que ele vai te dar um monte de referências. O outro site é esse aqui, o ggplot2-book.org, tá? É, esse cara aqui é o cara que criou o ggplot2, né? Então, o ggplot2 não é uma linguagem de programação, né? É uma gramática, né? Como ele diz aqui, né? A gramática dos gráficos, né? Então, é como fazer apresentações visuais. Então, aqui ele também vai te dar um monte de coisa, né? Um monte de detalhes a respeito de como usar o ggplot2. Semelhante ao que está no outro site, né? Esse aqui já está na terceira edição. O outro já não é um site, mas você consegue pegar ele na internet facilmente. Esse aqui é a introdução à linguagem R, seus fundamentos e sua prática. São autores brasileiros e é recente, 2021, não é tão antigo. E ele traz aqui, além do ggplot, tá? O ggplot é uma das partes contidas nesse material. Você consegue verificar aqui no sumário dele que ele vai pegar as noções básicas, fundamentos da linguagem e etc., importando arquivos, que é o que a gente já fez, né? E aqui ó, também a gente fez transformação de dados, né? Claro que de uma forma que não abrangiu todas essas funções, a gente usou somente mutate. Aí depois ele vai lá na frente, aqui ó, no capítulo 8, falar sobre a visualização de dados. Tá? Então ele vai te dar uma introdução sobre os pré-requisitos, né? O que é o ggplot2, qual que é a gramática. Então ele vai te dar uma ideia bem aprofundada de como funciona o ggplot2. E aí depois ele já começa aqui a fazer um detalhamento de como se aprofundar, né, na produção de gráficos usando o ggplot2. Vamos clicar aqui, porque tem uma ideia que ele apresenta aqui, uma forma visual, que eu acho bem interessante, né, e que pode ajudar a entender de forma inicial como a gente vai usar o ggplot2. Tá?
Eu já disse que o ggplot2 ele trabalha por camadas, tá? Então são várias camadas diferentes que vão trazer dados diferentes ou comportamentos diferentes ou características diferentes para o seu gráfico, tá? Então aqui, ó, nessa figura aqui, ele apresenta isso, tá? Quais são as camadas gráficas que compõem, né? Então você tem que pensar aqui que você pode estar trabalhando com transparências, né? Ah, Imagina que isso aqui é como se fosse aquele papel manteiga, né? Que te deixa ver embaixo, né? Naquele material mais antigo dos cadernos de desenho, é a folha de seda. Então você desenha numa de baixo, se você colocar de cima, aqui você consegue ver o que está embaixo, tá? E é isso que o ggplot faz, ele abstrai isso aqui, tá? Então você precisa de uma camada de dados, né? Que geralmente é a que a gente chama aí de camada base. Quando você usar aquela função ggplot, né? Você está criando essa base do seu gráfico, tá? E aqui gráfico a gente entende ele de forma bem aberta, tá? Bem geral. E aí por fim, aqui por fim não, né? Na sequência eu preciso fazer um mapeamento estético, né? Então cores, eixo X, eixo Y, né? Quem serão cada um deles, escalas, essas coisas, vou tudo fazendo um mapeamento estético, tá? Então aqui tanto é que a gente vai usar uma siglazinha que chama AES, que é Aesthetics, né, em inglês, né? De forma mais completa é Mapping Aesthetics ou Aesthetics Mapping, né? Então é aqui que a gente vai definir boa parte dos comportamentos. E aqui a outra, né, que é essencial, é a geometria, tá? Então, se vai ser um gráfico de pontos, um gráfico de barras, é, se vai ser um histograma, um box plot, né? Qual gráfico que a gente propriamente vai criar, tá? E aqui essas outras, né, que não estão em destaque, são camadas que são possíveis de serem utilizadas, por exemplo, de estatísticas, né? Então aqui eu posso fazer cálculos estatísticos dentro do próprio ggplot2 e ele já me plotar isso num gráfico, né? Um caso que a gente tem aqui, por exemplo, é fazer uma regressão linear. Tá? Eu consigo fazer regressão linear aqui dentro do próprio ggplot2, né? As escalas, né? Se eu quero mudar as escalas dos eixos, né? Quero apresentar, por exemplo, um eixo x em escala logarítmica, então eu posso utilizar as escalas, né? Se eu quero utilizar três eixos diferentes, né, e dar escalas diferentes, mas fazer com que eles tenham um comportamento parecidos, posso usar aqui as facetas, quando eu quero dividir a minha área base aqui em mais de um gráfico, né, em mais de uma imagem. Sistema de coordenadas pode ser cartesianas, planas, pode ser invertidas e aí etc. E por fim aqui o tema, tá? Esse tema aqui ele altera muitas das outras características e a gente vai acabar utilizando eles, tá? Bastante também, né? Ele não é essencial, mas ele é importante e super útil, né? Especialmente quando a gente quer trabalhar para algum padrão específico, né? Então a gente pode inclusive criar os nossos próprios temas. Tá? Então a lógica do ggplot é essa, tá? É fornecer esses dados na forma de camadas, né? Fornecer as informações, os comandos na forma de camadas. Tá? Então basicamente é isso. No próximo vídeo a gente vai entrar propriamente dito com a mão na massa para poder fazer alguns gráficos. Tá? Por enquanto é isso, até daqui a um pouco.